Olá! Hoje o tema é morte. Era para ser o terceiro capítulo, né, de onde ele vem, do livro Você Pode Curar Sua Vida. Mas, quando eu fui ler o capítulo, para dar uma lembrada e poder dar explicação sobre ele, eu percebi que eu ainda preciso internalizar melhor para poder passar como uma aula. Então eu vou ler mais, não vou fazer agora. E aí, como Renata, minha amiga brilhante, me pediu para eu falar, eu fui falar sobre morte com ela. E eu disse a ela que eu tinha passado 3 experiências de morte. E aí ela quis saber mais, aí eu escrevi um texto para ela sobre isso. Eu disse, sabe uma coisa? Vou fazer um vídeo. Então o tema hoje é morte. As minhas 3 experiências com a morte, tá? 2 foram morte dos outros, e eu experimentando como é me despedir de alguém, e uma foi uma experiência que eu pensei, acreditei profundamente que eu estava morrendo naquele momento, e aí era uma morte para mim, era eu morrendo, certo? Mesmo que eu não tenha morrido, e não foi uma experiência de quase morte, mas foi uma experiência de imaginar que estava morrendo, acreditar nisso. E aí eu tive. Então foi a terceira experiência sobre morte que eu tive. Então, a primeira eu tinha de 19 para 20 anos e foi meu avô paterno. E foi uma experiência, como foi a primeira, foi desagradável, né? Eu me senti culpada, porque meu avô, ele foi fazer uma cirurgia em São Paulo, em Ponte Safena, né, há 35 anos atrás, e tava todo mundo dramatizando isso. E eu, na minha cabeça louca, achei que eu não deveria dramatizar, tá? Todo mundo tá dramático demais, meu avô só vai fazer uma cirurgia, né? E aquele negócio, aquele peso, né? Aquele drama. E isso estava tão forte em mim, que era muito drama, que eu não me despedi do meu avô. Meu avô foi embora e eu nem tchau disse pro meu avô. Por quê? Porque ele ia voltar. E tava todo mundo dramatizando isso. Gente com 19, 20 anos é arrogante, né? E eu era o dobro disso. Era muito arrogante. E eu não me despedi do meu avô. E meu avô não voltou. Aliás, ele voltou. Eu fui buscar ele no aeroporto, quando meu pai voltou, porque foi ele e meu pai. E meu pai voltou com meu avô dentro de uma caixa. Ele foi cremado e eu recebi meu avô dentro de uma caixa. E aquilo ficou me corroendo, né? Eu não me despedi do meu avô. Meu avô era tão importante para mim. Eu era tão ligada nele. E nem para dizer tchau ao meu avô eu dei, né? Por causa da minha teimosia, da minha arrogância. Eu não pensava assim na época, eu só sentia culpa, né? E aí eu passei muitos dias amargando isso, até eu ter uma crise nervosa, que quem me ajudou foi meu pai. Eu tive uma crise nervosa, um choro compulsivo, né? Muitos dias, talvez até um mês depois da morte, de eu ter recebido ele de volta. E aí meu pai que me ajudou nisso, me lembro bem disso. E aí foi passando o estado emocional, mas o sentimento de mal-estar não foi dissolvido tão rápido. Eu não fazia terapia ainda, eu só comecei a fazer terapia 2 anos depois. E eu sonhei com meu avô. Aí meu avô disse o seguinte no sonho: disse, parece que você não está se acostumando com a ideia de eu não existir mais. Tá tudo bem, eu vou fazer o seguinte. Meu avô era glutão, era uma pessoa que gostava muito de comer coisas boas, era hedonista, era cheio dos prazeres, né? Aí ele disse assim: eu vou ficar pela cozinha, né? Eu vou ficar pela cozinha por um tempo, ali acompanhando, até você se acostumar com a ideia de que eu não existo mais. E eu fiquei contente com isso, né? Então, toda vez que eu ia para a cozinha, eu não sei se era impressão minha, mas eu sentia a presença do meu avô, né? Como se ele estivesse me acompanhando ali.
E passou-se um tempo assim, né? Depois de um certo tempo, ele apareceu de novo no meu sonho. E essas foram as únicas vezes que meus avós apareceram em sonho para mim e falaram alguma coisa. Quer dizer, minha avó nunca falou. Meu avô é que falou essa vez. Depois ele nunca mais falou. Ele aparece no sonho para mim, mas ele não fala comigo. Ele só sorri, às vezes me abraça, mas não falam. Nenhum dos dois fala. Mas nessa vez ele falou. E eu não sei se ele falou assim com a boca ou se ele falou mentalmente. Eu não me lembro, mas faz muito tempo. E aí ele disse: você já se acostumou com a ideia, então eu posso ir embora. Né? E aí eu disse: tá certo. Aí me deu a impressão de que foi a despedida. Eu me despedi do meu avô por sonho. Muito bem, essa foi a primeira morte, foi mais impactante. Eu senti a ausência com mais força. Mas meu avô deu jeito, meu avô dava jeito em tudo. Né? Meu avô deu jeito. E aí, depois eu fui fazer terapia, né? E aí eu já estava mais fortalecida. Quando a minha avó, que foi a segunda pessoa que eu tive que me despedir na vida, minha avó paterna, a esposa do meu avô. Porque meu avô materno morreu quando eu tinha 9 anos. Então eu não tinha muita ligação com ele. Minha avó materna morreu antes mesmo de eu nascer, antes mesmo da minha mãe casar. Então eu não tive contato com a minha avó materna, a não ser pelas histórias da minha mãe. E não tive contato muito com meu avô materno, porque quando ele morreu eu tinha 9 anos. Então eu considero as despedidas mais fortes, as dos meus avós paternos, porque eles moraram comigo desde que eu nasci. Até eles morrerem, eles moraram comigo, né? Então eu digo que era meu segundo par de pais step, né? O que meus pais não gostavam de fazer, meus avós gostavam, e aí era completo. Eu tinha de tudo, eu tive de tudo na vida. Com essa duas duplas de pais, né? Tive de tudo, experimentei de tudo. E aí, quando minha avó começou a ficar doente, que a doença dela foi se agravando, e eu percebi que estava na hora de me despedir da segunda pessoa da minha vida, aí eu lembrei da morte do meu avô. Eu disse: ó, dessa vez não vai acontecer a mesma coisa. Eu vou estar com a minha avó e oferecer-me a ela e me despedir dela da melhor forma que eu puder para agora. E assim o fiz. E aí não tive culpa, não tive sentimento de mal-estar. O velório da minha avó, eu achei lindo. Né? A morte da minha avó, eu achei fantástica. Ela morreu rápido, relativamente rápido. Ainda sofreu porque morreu de doença, né? Então ainda sofreu um pouco, por mais de um mês. Mas do que ela podia ter sofrido, ela sofreu muito pouco. E morreu rápido com um ataque do coração. Então ela morreu rapidamente, não sofreu para morrer, né? Morreu, pá. Né? E a gente fez um trabalho, né? Porque pra gente, ela estava permanecendo, existindo, porque meu pai precisava se acostumar com a ideia. O meu pai também sofreu muito na morte do meu avô, e ele precisava se acostumar com a ideia, então ela levou um tempinho maior para desaparecer. Mas assim, o velório dela foi lindo, foi luminoso, tinha luz, muita luz tinha luminosidade no velório dela. Foi a primeira pessoa que eu vi morta. Meu avô eu não vi, a minha avó eu cheguei a ver. Eu fui lá olhar para ela no caixão. Ela foi enterrada, ela não foi cremada. Eu ainda tive um pouco, na época eu tive um pouco de tristeza com a ideia de que eu ia deixar minha avó sozinha no cemitério. Tive essa ideia louca, né? Não era minha avó, era só o corpo dela, mas eu ainda tive essa sensação ruim por 2 dias, eu acho, desse coisa, mas o resto foi tudo maravilhoso. E eu acho que 2 dias depois, talvez, do enterro dela, eu não sei mais se eu sonhei ou se aconteceu, não me lembro mais, porque também faz 20 anos, mais de 20 anos que minha avó morreu, então eu não estou lembrada assim com detalhes, mas eu dancei com ela. Minha avó gostava de dançar, minha avó gostava de brincar, era muito alegre. E aí eu lembro de ter dançado com a minha avó.
2 dias depois que ela foi enterrada. Eu não me lembro mais se foi um sonho ou se eu fiz mesmo. Não estou lembrada disso. Mas o fato de eu ter dançado com a minha avó está muito claro na minha cabeça. E assim me despedi da minha avó, né? E aí eu achei que essa segunda morte ela foi muito mais tranquila do que a primeira, né? A segunda experiência de morte foi muito mais tranquila, muito mais amorosa, né? Antes da morte. Eu fiquei quites com ela. Tudo que eu precisei fazer com ela eu fiz, inclusive até eu fiz um trabalho com ela. Eu procurei estar mais com ela, que eu podia, né? E aí teve nessa época não tinha celular, não tinha nada, eu tirava foto em máquina de coisa. Eu comecei a tirar foto dela. E ela percebeu, de brincadeira, eu tirando foto, né? E aí um dia eu tava fazendo uma pintura com ela, porque ela gostava de pintar coisas, e a gente tava pintando uma coisa de ferro. Eu disse, bora pintar, vó? Bora. Aí a gente tava pintando e conversando. E aí ela chegou pra mim e ela disse assim, minha filha, você tá fazendo isso, tá tirando essas fotos pra quando eu for embora, né? Pra quando eu morrer, você ter lembrança de mim. Eu disse, eita, avó, a senhora me pegou. É isso mesmo. Eu tô fazendo isso pra ter lembrança da senhora. Porque é a única coisa que vai ficar. Aí ela disse, Aí está tudo bem, bora fazer. Então ela fez. Ela também pediu para fazer um testamento com ela. Ela disse, minha filha, bora fazer um testamento. Eu quero dizer. Aí eu anotei com ela tudo que ela queria deixar, para quem ela queria deixar. Anotei com ela. Ela ainda estava saudável, assim, relativamente saudável. Não estava doente para morrer. Mas assim, eu quis fazer antes dela começar a definhar, porque eu sabia que ela ia definhar. Eu acho que ela também sabia que ia definhar antes de morrer, né? Ia ficar, minha avó, antes de morrer, ela não conseguia falar com ninguém, o corpo dela estava muito enrijecido por causa da doença de Parkinson que ela tinha. Né? E a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer. Eu acho que ela sentia, ela não sabia de fato, mas ela sentia alguma coisa. Então, a gente foi, antes dela ficar mal, né? Minha irmã do meio também preparou um casamento, né, da igreja, e ela foi para poder ela ver uma das netas dela casando. Isso foi um mês antes dela morrer. Minha irmã casou e fez essa cerimônia. Ela foi para a cerimônia. Até nesse dia ela estava bem. Aí depois, olha, acho que uma semana depois do casamento da minha irmã, aí ela foi numa decrescente, e aí morreu 1 mês e meio, parece, depois disso. Mas a gente fez tudo o que precisava fazer. A gente acompanhou ela no hospital, a gente fazia coisas com ela, eu aplicava reiki nela, eu conversava mentalmente com ela, porque ela não podia mais conversar fisicamente, falar, eu conversava mentalmente com ela. Mas assim, quando ela morreu, eu estava quite com ela, eu estava tranquila, muito diferente da despedida do meu avô. Aí eu disse, oba, 10 anos depois, eu treinei, fui fazer terapia, né, fui fazer essas coisas, e eu passei melhor na segunda. Aí eu disse, bom, já treinei 2 vezes, me despedi. Agora eu vou treinar morrer. Eu morrer. Né? Eu acho que já sei me despedir das pessoas de uma forma tranquila. Agora eu vou treinar eu morrer. E comecei a estudar mesmo. Além de estudar as 2 despedidas que eu fiz, né, com a morte de outras 2 pessoas que eram próximas a mim, eu comecei a me imaginar morrendo. Me imaginar deixando de existir. Esse é um exercício do Osho, né? Ele diz, faça de conta que você não existe mais na sua cabeça. Olhe para as pessoas como se elas não tivessem mais contato com você por um tempo. E eu fiz isso por algum tempo. Eu li alguns livros, inclusive 2 livros do Osho falando sobre a morte, vários livros sobre morte de espiritismo, do budismo, do que pensam sobre a morte e o morrer. Né? E aí, livros que falam do pós-morte, livros que falam da experiência de quase morte, isso eu passei um tempão estudando, pensando sobre isso, exercitando isso e lendo sobre isso. Aí eu acho que uns 5 anos depois que eu estava estudando isso,
Eu estava aqui em casa, no terracinho que tem aqui em casa, estudando, lendo, né? Eu gosto muito de estudar e ler. Eu estava lendo e de repente eu começo a sentir uma dor muito forte no centro do chakra do poder, né? Do terceiro chakra, no estômago. Era no estômago para cá, né? Era como se fosse perto do coração, sei lá, mas era no centro. Era como se fosse uma faca enfiando do começo e se espalhando para as costas como se fosse uma teia de aranha. A dor se espalhava como uma teia de aranha pelas minhas costas inteiras e eu fiquei paralisada. Eu não conseguia me mexer de dor. E eu pensei, né? Eu baixei o livro e não consegui me levantar. A primeira coisa que eu pensei, disse, nossa, que preguiça de ir para o hospital. Aí depois eu pensei, e como é que eu vou para o hospital se ninguém está me vendo? Eu não posso nem gritar, porque eu não tinha voz, eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer. Eu disse, vou ter que esperar alguém chegar aqui para me levar para o hospital. Ai, que preguiça. E aí depois me deu medo. Depois que eu pensei isso, eu disse, meu Deus, eu posso morrer aqui, ninguém nem vai ver. E aí eu comecei a sentir medo de morrer, né? E aí a minha voz entra, a minha voz que fala comigo, oi, quem é que era que estava estudando para morrer? E aí já tá com medo de morrer? Como assim? Você não estava estudando para morrer? Aí eu disse, eita, é mesmo, né? E aí, enquanto eu estava conversando com a minha voz, eu continuava sentindo uma dor dilacerante no meu corpo que me impedia de me mexer e de falar. Mas pensar eu podia, né? Aí eu disse, é mesmo, né? Falhei nisso. Se eu estou estudando para morrer, eu tenho que botar em prática meu estudo, né? Eu digo, muito bem. Eu disse, o que, que a gente faz quando está morrendo? Né? O que, que a gente faz? Aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi saber se eu estava kit com todo mundo. Aí eu verifiquei. Rapaz, eu tô kit com todo mundo. Eu faço o meu melhor com meus parentes, né? Eu não estou brigada com ninguém. Nesse momento eu não estou brigada com ninguém. Eu estou em paz com todo mundo. E estou fazendo o meu melhor com todas as pessoas que estão aqui. Tá ok. Com os meus clientes, eu também estou fazendo o meu melhor. Eu acredito que se eu desaparecer agora, meus clientes têm condição de procurarem outro profissional. Eu já paguei todas as minhas dívidas desse mês e eu tenho dinheiro para pagar as dívidas do próximo mês, então eu não vou deixar dívida para ninguém. Eu vivi uma vida boa, eu pensei, né? Eu disse, cara, eu conquistei tudo o que eu queria conquistar, né? Todas as coisas que eu coloquei na cabeça, eu já tenho. E eu alcancei. Se eu não alcancei tudo, porque eu queria alcançar, né? Minha meta principal era alcançar a iluminação. E eu, na época, não reconhecia que tinha alcançado a iluminação. Mas eu disse assim, tudo bem eu não ter alcançado a iluminação, mas eu cheguei tão bem nisso, eu avancei tanto, que tá de bom tamanho. Se eu morrer agora, a próxima personalidade que pegar essa memória daqui, ela já vai partir daqui para lá, porque eu também me comprometi no tempo que eu deixasse esse corpo, né, a memória que hoje é Nanda passaria o melhor bastão para a próxima personalidade que herdaria as memórias de Nanda, né, as memórias kármicas de Nanda, né, porque a memória de Nanda ela não ia pegar. Eu estou quitte também com isso. Bom, eu disse, agora, já que eu estou quitte, eu posso morrer mesmo, né? Eu estou pronta para morrer, né? E aí eu comecei a sentir uma tranquilidade, uma paz. Eu tô pronta pra... Sim, aí quando eu senti essa paz, eu olhei pro céu, e o céu tava muito azul. E aí começou, as folhas das árvores que estavam, começaram tudo a brilhar, com o sol batendo, e brilhava, tudo tinha um brilho diferente, uma cor intensa. Eu disse, mas menino, que dia mais maravilhoso pra morrer. Né? E aí eu disse, ok, morrer é bom. Morrer é bom, cara. E tudo bem. Veja, eu não vi nada sobrenatural. Eu não entendi que eu ia ter uma consciência depois que eu parasse de existir. Eu não, com exceção da minha voz, que só falou isso no começo, para me dar o mote de eu revelar, de eu ir estudar, né, a prova, eu ia passar pela prova de morrer. Eu não fiz nada, não tive nada, não tinha segurança nenhuma de que eu ia continuar existindo na minha consciência. Mas
eu achei que morrer era bom, desaparecer era bom. Naquele momento estava tudo certo, estava tudo bom, estava tudo maravilhoso. E eu fiquei muito em paz, tranquila. E aí, nada aconteceu. Eu continuei pensando e eu disse, gente, cadê? Eu não vou desaparecer, não? Aí, eu não vou, sei lá, o que, é que vai acontecer agora? Eu estou esperando, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, mas eu ainda estou existindo. Eu não parei de existir, né? Aí a minha voz disse assim, muito bem, você passou no teste, né? Você estava estudando e agora tinha que ser testada, se esse estudo estava valendo alguma coisa, né? O que você tem é gases, né? Por isso que está doendo tanto, deu um arroto, e isso vai parar. E aí eu realmente, né? Eu permiti arrotar e a dor foi passando, a dor foi passando, a dor foi passando. A teia de aranha que estava nas minhas costas foi diminuindo, 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 até sair por onde ela entrou, que foi no centro aqui, né? Pá, saiu. E eu pude me mexer de novo. Eu estava cansada um pouco, meu corpo estava um pouco sem energia, mas eu já podia me levantar. E eu não morri naquele dia, né? Mas eu achei que eu ia morrer, eu estava certa que ia desaparecer. E que ia desaparecer, não era que eu ia morrer e ia ter continuidade, não. Eu ia desaparecer, né? Eu ia morrer ali, ninguém ia saber até virem me procurar. E provavelmente só algumas horas depois, porque quando eu estou estudando, ninguém me incomoda. Então, provavelmente, quando era de manhã, então, provavelmente, quando o pessoal fosse almoçar, é que ia vir perguntar se eu não ia almoçar. Ia me encontrar na cadeira, morta. O pessoal ia tomar um susto. Mas, assim, eu ia estar sozinha mesmo. Né? Não me deu nenhum desamparo, não me deu nenhum mal-estar, não me deu nada. Me deu foi uma paz tranquila. Eu disse, é um ótimo dia para morrer. É um lindo dia para morrer. E foi quando a minha voz disse que eu tinha passado no teste, né? Quando ela disse, olha, pode sair daí, que você não vai morrer hoje, não. Aí eu disse, ok. E aí ela me deu parabéns, né? A voz. Disse, olha, teu estudo funcionou. Você não entrou em pavor, em pânico, né? Você conseguiu morrer em paz, que era isso que você queria. Aí eu disse, sim, era isso que eu queria, morrer me sentindo em paz, né? E aí eu encerrei até meus estudos, né? As minhas leituras. Eu treino morrer de vez em quando, tá? Ainda treino morrer, ou seja, ainda tendo desaparecer conscientemente, mas nunca mais tive uma experiência dessa. Dessa assim, não. Outra vez eu tive uma experiência, mas eu acho que não era mais teste. Era um carro, eu estava na rua e eu olhei para um carro e eu achei que a pessoa não estava controlando o carro e esse carro vinha para cima de mim. E eu parei de novo. Eu não sei o que danado é, mas eu não me mexi. Eu parei e disse, nossa, vou ser atropelada. Mas novamente eu senti calma, eu senti paz. Eu disse, está tudo bem. Mas o carro não estava descontrolado, foi só uma impressão minha e ele passou por mim. E aí eu voltei a me mexer. Mas eu não acho que foi teste dessa vez, né? Como foi da primeira. Mas depois disso eu nunca mais tive uma experiência dessa que eu achei que eu fosse morrer. E isso tem, eu acho que tem talvez uns mais de 10 anos já, isso. Né? Acho que tem mais de 10 anos, porque foi 7 anos depois, uns 7 anos depois da morte da minha avó, e minha avó já tem uns 20 anos por aí que ela morreu. Foi em 2003, então tem mais de 20 anos, né? Foi 2023, fez 20 anos, tem 22 anos, né, que ela morreu. Então, tem mais de 10 anos que eu tive essas duas experiências de imaginar que ia morrer. E depois disso, eu fiquei me sentindo tranquila para deixar de existir. E eu percebi que eu vivi melhor. Eu acho que, inclusive, foi um dos passos para minha iluminação. Porque hoje eu acredito que estou iluminada desde 2023. Desde 2000, não, 2020, o início de 2024. Acho que foi o início de 2024. Que eu atingi um estado de consciência de perene alegria. De perene
paz, de perene. Tá? E ela foi se fortalecendo. A minha iluminação, ela não aconteceu no estalar de dedo. Obviamente, ela aconteceu ao longo de 30 anos, enquanto eu desfazia. O pessoal diz que é para desfazer o ego, tá? Eu não acho que a gente desfaz o ego. O que a gente desfaz é o que atola o ego, que são as crenças, os traumas, as percepções distorcidas. A gente vai desfazendo isso. Ao longo de 30 anos, mais de 30 anos, eu fui desfazendo isso. E cada vez que eu desfazia, eu enxergava melhor, eu enxergava melhor, eu enxergava melhor, eu enxergava melhor. Até eu chegar num ponto onde eu enxerguei tão bem que eu praticamente não distorço nenhuma experiência mais. E isso me dá alegria. Então, me dá serenidade. Então, eu olho para a vida, eu tenho um ego. Eu não dissolvi o ego. O ego Nanda existe. E eu convivo. Uma parte em mim, que é uma essência que não tem nome, convive. Que eu fico pensando que até é feito aquele filme A Hospedeira, que tinha 2 personalidades dentro de um corpo só, né? Então, tem uma parte em mim que é lúcida continuamente. E que convive com o ego, que não é tão lúcido quanto a parte que é lúcida, mas ela obedece à parte que é lúcida. Ela não mais se contrapõe à parte lúcida, ela obedece à parte lúcida. Então eu ainda tenho um ego, eu não dissolvi o ego, mas esse ego está tão limpinho de traumas, de mal-estares, de coisas, que ela obedece imediatamente, ou quase que imediatamente, porque o ego é mais denso. E é por isso que mesmo ele limpinho, ele distorce. É como se fosse um vidro grosso, que distorce um pouquinho, né? E eu tenho a impressão de que isso não vai acabar. Essa pequena distorção, ela permanece. E está tudo bem, né? Essa pequena distorção. As grandes distorções é que elas acabaram. Eu limpei. Até o vidro ficar o mais translúcido que for possível, mas ele é grosso. E aí ele meio que distorce. É como um cristal que distorce, fraciona a luz e transforma ela em cores. Pronto, é mais ou menos isso. Existe um eu que não tem identidade, que é uma luz pura, que não tem cor, não tem nada. E aí ela passa pela fração de ego que ainda existe, que é um cristal. E aí ela transmuta isso em várias cores. E aí eu chamo isso de distorção, mesmo que seja bonito. Ainda é distorção. Né? E eu acho que não dá para existir num corpo sem distorcer alguma coisa. Né? Então, eu reconheci que eu estava iluminada. Né? Acho que no começo, eu nem guardei a data, eu vou até procurar isso. Eu gosto de saber datas, eu vou ver quando foi que eu comecei a me sentir desse jeito. E aí eu já morri, vamos dizer assim. Em 2024 eu morri. Né? Ou seja, aquilo que pensava que existia morreu de fato. Não existe mais. Agora é um fluxo. Agora é um nada. Agora é um espaço vazio, receptor, vamos dizer assim. É um canudo. E aí você sente muito contentamento, alegria. E aí eu comecei a dizer, eu acho que a minha iluminação, ela se estabeleceu quando eu comecei a perceber que toda vez que as pessoas me perguntavam uma coisa, eu dizia, tô ótima. Ah, já sei. Eu vou pensar qual foi o dia que eu me encontrei com Priscila na rua, e mesmo doente, eu disse que estava ótima. Acho que foi esse dia que eu realizei. Cara, eu tô doente e tô ótima? Como assim? Né? Então, nesse dia, que foi outubro de 2023, pronto. Outubro de 2023, eu comecei a realizar. Eu vou dizer que foi outubro. Eu sei que foi outubro de 2023, porque foi o último dia que eu fiquei doente. A última vez que eu fiquei doente foi em outubro de 2023. Depois disso, eu não fiquei mais doente. E aí, não quer dizer que eu não possa ficar doente, tá? Eu tenho um corpo e ele adoece de vez em quando, mas não fiquei. É só uma coincidência. E aí ficou muito marcado isso pra mim. Então, em outubro de 2023, eu realizei que tinha alguma coisa diferente acontecendo em mim. E aí eu fui
Não foi em 2020, não foi em outubro de 2023, eu acho que só foi em 2024 mesmo, que eu disse, isso é iluminação. E a iluminação é uma morte, é a última morte, ou a penúltima morte. Porque a morte, ainda tem uma morte para acontecer comigo, né? E antes disso, eu ainda tive uma morte física dentro do meu corpo. Eu tenho 2 corpos mortos dentro do meu corpo, que são meus ovários. Então, aos 48 anos, 49, por aí, eu fiz uma ultrassonografia e a médica disse, olha, os seus ovários viraram uva passa, secaram. E aí eu disse, nossa, tem 2 corpos mortos dentro de mim. Uma parte do meu corpo morreu, né? E eu agora carrego 2 cadáveres dentro de mim, né? Que realmente deixaram de existir, né? Quer dizer, não deixaram de existir, eles secaram, né? Eles existem ainda, mas estão mortos, eles não estão mais vivos dentro de mim. E essa foi a primeira morte física, pronto. A primeira morte física aconteceu aí, nos meus ovários, né? Eu os amei, agradeci e pela experiência, né? Inclusive de morte, né? Existia também a morte psíquica nesse momento. Meu corpo não podia mais gerar, mesmo que eu quisesse. Eu nunca quis, mas mesmo que eu quisesse, a partir dali, meu corpo não poderia mais gerar outro ser vivo. Era outra morte, aí já é uma morte psíquica. Mas eu tive essa morte também por volta dos 48 anos, que não virou esotérica, não virou mística, não gosto da palavra esotérica. Não virou mística, era uma morte física. Mas que quando eu realizei isso mesmo, eu tive um impacto. Nossa, uma parte do meu corpo morreu. E vai acontecer isso com o resto, né, do meu corpo. Então, isso ainda não aconteceu. Eu espero que só aconteça depois dos meus 100 anos, de forma saudável, sabe? Eu gostaria de saber o dia da minha morte, né? Mesmo se fosse pertinho. Eu gostaria de saber para poder me preparar para isso, me despedir. O Osho diz que para pessoas iluminadas, dá para perceber 9 meses antes, porque 9 meses antes da morte física, sua aura começa a mudar. Mas eu não tenho nada disso dentro de mim, assim, eu não vim com esse apetrecho. Meu corpo não veio com esse apetrecho da perspectiva extrasensorial. Eu não tenho nada disso, eu não tenho percepção extrasensorial, zero, eu tenho zero. Então eu não sei se eu vou perceber, mas eu gostaria de perceber lá para os meus 100 anos, 9 meses antes da minha morte, eu gostaria, porque aí eu organizo tudo, né? Me despeço de quem preciso me despedir, né? Eu tenho tempo, informo as pessoas que vou deixar de existir em algum momento, né? Para que as pessoas não tomem susto. Posso até preparar meu velório antes, sei lá, posso não dar trabalho a ninguém, né? Eu gostaria de fazer isso. Eu não tenho muita certeza se eu vou conseguir, mas esse é um pedido do universo, que isso possa ser feito. Mesmo que eu não tenha nada místico em mim nesse sentido de percepção extrasensorial, eu gostaria de ter uma noção disso. E gostaria de viver o máximo tempo que eu possa nessa consciência, porque eu sei que a parte em mim que é luz, apenas luz e não tem identidade, ela vai transcender, ela vai adiante em outro corpo. Mas não sou eu, não é Nanda, né? Eu gostaria de, como Nanda, fazer isso. Como perceber, por exemplo, daqui a 50 anos, perceber como é que está o mundo. Saber como é que está o mundo como Nanda. E no corpo, não no espírito. Não sei como é que é, se os espíritas estiverem certo, a gente permanece na consciência de Nanda até eu encarnar de novo. Até eu ir para outro corpo. Aí Nanda é apagada e eu vou ter as memórias do próxima identidade que eu tiver. Eu não sei se é assim. Então, em espírito, vamos dizer que os espíritas estejam certos. E aí eu morro fisicamente, minha consciência como Nanda permanece e eu posso ver as diferenças do mundo no mundo espiritual. Mas eu queria ver no corpo. Eu não tenho muita certeza se vai ser assim mesmo, então eu prefiro garantir o que eu tenho certeza, que é o corpo. Então eu gostaria de viver pelo menos mais 50 anos para ver as mudanças, a virada que vai ser nos próximos 50 anos. Eu gostaria de acompanhar. Mas estou pronta para morrer hoje, se assim for do gosto da vida. A vida é quem manda, não sou eu mais. Não é minha vontade, mas é a vontade da vida.
Então eu estou entregue, inclusive, para a vida tirar a minha existência. Hoje, se ela quiser fazer isso, hoje tá tudo bem. No supetão, tá tudo bem. Não vou reclamar, não. Né? Por quê? Porque eu já estou aqui de férias, na verdade. Onde minha mãe, eu já estou no bônus. Minha mãe, com 80, vai fazer 83, eu acho. Minha mãe diz, eu já estou no bônus, ó. Eu, com 55, já estou no bônus, ó. Eu já estou no bônus. Por quê? Porque já tenho tudo, né? Aqui na Terra já não tem. Eu e Michael Phelps. Na Terra não tem mais nada por fazer, né? E a não ser resistir. O pessoal diz, né? Quando você não tem mais nada para aprender, você morre. Você deixa a Terra porque a Terra não é lugar bom de se viver. Aí você deixa uma ova, tá? A gente, quando ilumina, a gente começa a aproveitar a vida. E a Terra é uma das formas melhores de existir da vida. Então eu não preciso partir, não. Eu não tenho mais nada para fazer aqui na Terra, mas estou aqui. Por quê? Porque agora eu quero usufruir. Eu não tenho mais nada para aprender, né? Embora eu me coloque na posição de aprendiz, eu não tenho mais nada para aprender. Então, eu estou aqui de férias, na curtição, tá? E eu quero ficar de férias na curtição por muitos anos ainda. Nada a aprender, nada a desenvolver, né? Não tem mais nenhum motivo de eu estar viva, de eu estar existindo, mas é por gosto, vamos dizer assim, por diversão. Tá? Eu existo agora por diversão. Então, se a vida disser, acabou o parque de diversão, agora você precisa voltar para casa, ok, mamãe, papai, volto para casa. Se ela disser, ok, fica aí, né, a tua rebelião, até teu corpo não aguentar mais, até teu corpo se desgastar o suficiente que não dê mais para... Fica aí, ficarei. E pronto. Bom, essa foi a minha experiência com morte. Tá? É uma experiência feliz, contente. Até a do meu avô eu transformei. Eu me perdoei por não ter sido uma experiência boa, porque eu não tinha menor condição naquela época de ter uma experiência boa. Mas eu agradeci a meu avô por ter tido paciência comigo. Como eu disse, tanto meu avô como minha avó, de vez em quando, aparecem nos meus sonhos. A gente se abraça, a gente se beija. Né? Eu fico muito contente. Tem sonho que parece sonho mesmo. Eu digo, vocês não morreram. Nossa, mas eu passei tanto tempo achando que vocês tinham morrido. Vocês brincaram comigo. E aí eles estão em casa fazendo o que fazem sempre. Estão no quarto deles. Eu hoje moro no quarto dos meus avós. E aí eles ficam no quarto deles, cara. Nos sonhos, né? E eu não sei onde é que eu moro mais. Eles estão no quarto deles e eu não tenho a menor noção onde é que eu moro. Mas eu estou lá, na mesma casa que eles, convivendo com eles, né, por um tempo. E eu fico muito contente. No sonho eu fico muito contente porque eles não morreram. Né? Como assim? Eu pensava que vocês tinham morrido. E eles no sonho não morreram. Até eu acordar e descobrir que era um sonho. Né? Mas no sonho é muito real, é muito concreto. E de vez em quando, às vezes eu sonho só com um, às vezes eu sonho com os dois. Então eles estão presentes ainda. Comigo, né? Eu espero não estar atrapalhando o progresso espiritual deles com essas histórias, né? Com essas necessidades ainda egóicas de presença, né? Eu sempre peço, mas se eles estão aparecendo nos meus sonhos é porque eu não estou atrapalhando eles, né? Senão eu acho que eles não estariam mais porque eu não preciso mais da presença deles, tá ok, eu me despedi direto, assim, a minha vida tá bem, eles não aparecerem mais, mas eles aparecem, então eu aproveito quando eles aparecem. Né? Então, pronto. Então, as minhas experiências com morte foram experiências estudadas e vivenciadas de forma boa, tá? Eu não sei quais são as próximas pessoas que eu vou ter que me despedir ou se vão se despedir de mim. Tá aberto, né? Mas eu estou pronta para fazer também dessas experiências a melhor forma possível, porque eu ainda vou ter que, se eu permanecer viva, né? Eu permanecendo viva, eu vou ter que me despedir de pessoas. Não tem plano de correr. Se eu morrer, as pessoas é que vão ter, né, na medida que eu morro antes das pessoas, das pessoas que eu conheço, as pessoas é que vão ter que se despedir de mim. Não sou eu que tenho que me despedir delas, são as pessoas que têm que se despedir de mim. Mas para qualquer coisa eu já estou pronta. Né? Pronta para viver isso de forma serena, tranquila, confiante, entregue. Né? E está tudo bem. Como diz Luiz Reis, está tudo bem. Então, até a próxima.